Buenas, gurizada. O jogo acabou, o Brasil classificado. Feliz pra caramba por isso, por esse resultado. E sinceramente eu não imaginava que o Brasil ia sofrer tanto pra ganhar do Japão. Não imaginava. Achei que o Brasil faria pelo menos no mínimo ali uns 3-1 ou 4-1, sei lá. Não imaginava que o Brasil sofreria tanto. O primeiro tempo foi um jogo merda, um jogo muito abaixo do que o Brasil costuma. Não é que costuma fazer, vamos dizer assim, que essa Copa aí tá cheia de surpresa, mas foi tipo um jogo, uma espécie de Marrocos 2.0, sabe? Como ele jogou contra o Marrocos, meio perdido ali. Porém, mesmo assim ainda, no jogo contra o Marrocos foi diferente, porque nesse jogo contra o Japão, o Brasil tinha a bola no pé. O Brasil o tempo todo tinha bola no pé, tinha posse de bola, mas não tinha objetividade. Ele não conseguia propor o jogo, não conseguia fazer nada. Inclusive, às vezes que o Brasil foi ofensivo, não estou dizendo que ele não foi ofensivo. O Brasil, em alguns momentos do jogo, do primeiro tempo, ele até foi ofensivo. Mas a ofensividade que ele teve não partiu dele em si, mas partiu, tipo assim, do Japão pegar essa bola, ir para o jogo, propor o jogo, aí num erro do Japão, numa bola, numa jogada que, sei lá, espirrava ou sobrava ali uma segunda bola, roubava-se a bola, num passe errado também que poderia ter, e o Brasil ia para ofensiva. Ou seja, não houve algo que partiu do Brasil. Como eu falei, teve a posse de bola, mas não teve objetividade, não teve um objetivo definido de ir lá e fazer esse gol e matar o jogo e acabar, fazer 2-0 no primeiro tempo, matar o jogo e ir dando aquela cadenciada no jogo e depois, se sobrasse uma bola ou outra, metia um terceiro ou um quarto gol. Não teve isso. O Brasil foi sufocado. O Brasil foi sufocado o primeiro tempo inteirinho. Nem parecia o Brasil, entendeu? Como eu disse, era um jogo de Brasil e Marrocos 2.0, mais ou menos. E aí depois do segundo tempo, que melhorou. Nem na pausa para hidratação o Brasil melhorou, que ele sempre costuma melhorar na pausa para hidratação, não melhorou. O gol do Japão foi ali numa bola onde foi um passe errado do Danilo, ele foi cruzar a bola ali, uma bola cruzada, o Japão pegou a bola, partiu para dentro, cortou, chutou e o Alisson também falhou nesse gol. Esse gol que o Alisson tomou era uma bola que estava para ele defender. Foi muito parecido com o gol de 2018, da Copa de 2018 que ele tomou. Então começou a ser visto com preocupação isso. O Casemiro muito lento, horrível no primeiro tempo. Inclusive até eu pedi a saída dele. Inclusive acho que todo mundo, né, que olhou esse jogo, todo mundo que olhou esse jogo aí, viu que o Casemiro, sinceramente, não dá para manter ele. Só que Carlo Ancelotti manteve ele e, curiosamente, ele que fez o gol, né? E, inclusive ele que foi o Superior Player of the Match, que é o jogador do jogo, o homem do jogo, né? Por ter dado esse gol para o Brasil, ter feito esse gol. Esse gol foi quando? Deixa eu ver. Foi aos 56 minutos. E com esse gol ele deu mais uma vida para o Brasil. Porque quando um time perde para 1-0 e faz um gol, ele ganha mais uma vida. Então ele tem que manter aquilo ali. Agora se ele tomar um outro aí já cai. Não foi o caso do Brasil, graças a Deus. Mas tipo assim, o Casemiro, ele foi mantido pelo Ancelotti, porque ele é o homem de confiança do Ancelotti, ele é um líder, um dos líderes ali no campo, ali, um dos líderes no vestiário e tal. O Ancelotti também acha assim. E o Brasil também, mesmo que foi um gol de cabeça que o Casemiro fez, o Brasil tem sim um problema com bolas aéreas, entendeu? O jogo aéreo do Brasil não é tão bom, mas esse Brasil de hoje contra o Japão foi um Brasil que lembra muito bem o Ancelotti do Real Madrid. É um Brasil que não joga aquelas coisas, não joga tão bem, como o Real Madrid, ele não tinha um jogo bonito. Por mais que o Real Madrid de Ancelotti ganhavam várias coisas, não era um jogo bonito, entende? Claro, tem ali a questão da fama ali do time, mas é igual o Brasil, tem a questão da fama do time, do peso da camisa,
único pentacampeão, tal, toda uma história, toda uma tradição. A única seleção a participar de todas as edições de Copas do Mundo. Querendo ou não, por mais que o Brasil não seja esse Brasil de antes, e seja um dos times comparado aos outros, que tinha muito talento, muito recurso, muitas coisas, comparado aos outros times das outras seleções brasileiras, é um dos piores times montados hoje, mas é o que tem, entendeu? É o que tem. E mesmo que não é o Brasil de antes, como eu disse, ainda as seleções têm medo do Brasil, porque o Brasil sempre é uma seleção que pode surpreender e tem bagagem para isso. Então, o Casemiro não foi muito bem, não é que não foi muito bem, ele não foi bem em sentido nenhum no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele meio que mudou da água pro vinho. Não sei o que aconteceu, ele mudou da água pro vinho, e aí acabou que o Brasil fez esse gol com o Casemiro, começou a dar uma melhorada, começou a ser agressivo, ele já voltou agressivo na verdade, mas ele foi melhorando no decorrer do jogo. Igual aconteceu ali com o Marrocos, por isso que eu fiz essa comparação de o Brasil e o Marrocos 2.0. Só que o Japão ainda deixou a bola com o Brasil, o Marrocos já não. O Marrocos não deixava o Brasil jogar. O Marrocos que fez a proposta do jogo, o Marrocos que propôs o jogo. Aí depois, fora essa questão do Danilo aí, que ele errou o passe, acabou sendo um gol, não porque ele errou, não foi por isso, mas o Danilo não fez um bom jogo. Mesmo que ele resolveu o problema na lateral direita, que foi preenchida ali pelo Wesley, porque ele não joga de lateral direito no Flamengo, né? Mas ele preencheu esse espaço, esse buraco. Nesse jogo assim, ele não foi bem. No jogo passado ele foi muito bem contra a Escócia. Mas nesse jogo... foi contra a Escócia? Foi contra a Escócia, isso mesmo. Foi muito bem. E ele não jogou tão bem. Paquetá sentiu ali também. Paquetá não foi essas coisas, não jogou tão bem não. Saiu sentindo ali a posterior da coxa. Bruno Guimarães jogou muito, foi muito foda. Douglas Santos também, não sei nem o que falar do Douglas Santos. Todo jogo eu sempre elogio ele nos vídeos. Bruno Guimarães jogou demais, deu os passes ali, certeiros. Um desses passes foi até uma bola que o Ryan roubou essa bola. Passou para o Bruno Guimarães, que fez aquele passe para o Martinelli e saiu o gol do Brasil. Tô até meio em êxtase ainda, né? Porque o Brasil conseguiu passar. Claro, se o Brasil caísse no 16avos contra o Japão, seria um vexame histórico, pior do que tomar 7-1 da Alemanha, mas o Brasil provou ser uma seleção que se reinventou. E aí isso entra ainda o que o Ancelotti falou. É um time que tem uma resiliência. O que vai ganhar é a resiliência. Não é jogar bonito, não é quem tem o jogo mais foda, não é isso. Ganha quem faz o gol e quem joga do jeito que tem que jogar. Se tu vê até no Real Madrid do Ancelotti, às vezes o Real Madrid fazia um jogo merda, às vezes fazia até um bom jogo, mas com esse mesmo jeito. Tinha bola, até atacava tudo, mas não tinha, além de atacar, não tinha uma objetividade. Não tinha objetividade, mas nos minutos finais ali, pum, roubavam a bola, gol, entendeu? Da mesma forma ali, como por exemplo foi ali Real Madrid City numa Champions League que tava 1-0, de repente do nada o City seria esse Japão, entendeu? Aí tava jogando bem e tal, daqui a pouco nos minutos finais, o Rodrigo meteu 2 gols nos minutinhos finais. Só que no caso do Brasil, o Brasil meteu um gol no minuto final. Então, essa seleção lembra muito o Real Madrid de Ancelotti, basicamente. Mesmo sem Rodrigo e tal, acho que o Rodrigo faria muita diferença nesse Brasil também, mas ele tá machucado, né? Enfim. Mas é o que tem. Lembrando também que Rafinha pode voltar no jogo que vem. Talvez ele possa voltar, não sei. Ele está sendo preparado para jogos mais para frente, né? Apesar que tem a posterior da coxa que ele sentiu, mas eu acredito que possa ter uma novidade e que ele possa voltar. Não sei se como titular ou como opção. Não sei, ainda nem eu tô falando isso, mas nem vi o departamento médico da CBF, né?
mas o diagnóstico era que ele pudesse voltar numas quartas de final até ou numas oitavas de final. Mas acredito que é mais para as quartas do que para as oitavas. Mas enfim, basicamente foi isso, né? E aí o Brasil fez um jogo ruim no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu uma melhorada, tanto é que saiu até os gols, mas não é porque saiu os gols, é porque melhorou mesmo o jogo. O Brasil estava irreconhecível, foi dominado pelo Japão. Se o Brasil estivesse jogando no segundo tempo igual jogou no primeiro, o Brasil tinha sido eliminado por 1-0, mesmo do Japão, ou até talvez um 2-0 e dado adeus à Copa do Mundo. Mas ele melhorou no segundo e graças a Deus saiu os gols aí. Alisson falhou ali no gol, mas o Brasil fez 2. Acho que é isso. Acho que do jogo assim, do resumo do jogo assim, foi isso, né? Casemiro melhorou, depois sentiu a coxa e saiu, né? Eu mesmo também fui um dos críticos, né? Do Casemiro a tirar ele, mas ele foi mantido. Isso prova até que às vezes vemos ali o jogo, mas nós não estamos no campo, é diferente olhar do campo ali, olhar como o jogador tá, analisar igual o Ancelotti. Claro, o Ancelotti entende de futebol muito mais que todos nós, que comentamos aqui na internet, que damos nossa opinião, que falamos do jogo, que até falamos contra o Casemiro e tal. Não é porque ele fez o gol que agora ele é o cara, não, ele ainda continua sendo um cara que não está ali nem na média. Ele poderia ser um cara muito mais foda, mas acho que é devido à idade, não sei o que acontece, mas o importante é que o Brasil ganhou. Não interessa se jogou bem, se jogou mal, o interessante é que ele ganhou e avançou. E agora vamos pegar ou Noruega ou Costa do Marfim, que serão jogos também difíceis, porque a Noruega é uma seleção rápida, que faz transição muito rápida, lembra até uma França, né, da vida. E a Costa do Marfim, ela é um time que basicamente, entre aspas, lembra Marrocos. É um time que tem força e tem até velocidade. Costa do Marfim sempre foi um time que teve muita resistência física. Porém, a Marrocos é mais habilidoso que a Costa do Marfim, óbvio. E é basicamente isso, gurizada. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, curte, comente nesse vídeo o que tu achou. E é isso. Vale, nos vemos prontos.